se tudo aquilo que você procura começasse dentro de você? E se você tivesse acesso e entendimento de um princípio, de uma lei universal capaz de transformar totalmente a sua vida e os seus resultados? Eu quero que você perceba, que você analise quantas mulheres você conhece que vivem repetindo os mesmos ciclos de relacionamento, que vivem com a mesma procrastinação, que vivem com medo de se posicionar, que vivem na insegurança, que têm dificuldade em se valorizar. E muitas dessas mulheres procuram fora a valorização, a segurança, o autocuidado, a confiança. E elas acreditam que o problema está na falta de oportunidades, nas circunstâncias, ou até que o problema está nos homens. Tudo porque elas não tiveram acesso a este princípio, o princípio do espelho, o efeito espelho, que é capaz de modificar totalmente a sua vida quando você compreende a base e passa a aplicar isso na sua vida. Entenda que o princípio do espelho nada mais é do que uma lei universal, a lei da correspondência, que diz o seguinte: assim é em cima como é embaixo, assim como é dentro, é fora. O que nós temos no nosso exterior é apenas um reflexo do nosso interior. No momento que nós começamos a mudar dentro de nós, o nosso exterior precisa mudar, porque isso é uma lei universal. É desta forma que a nossa realidade se cria. Quando você não tem esse entendimento, você acaba criando problemas, dificuldades, azar na sua vida. Você acaba repetindo ciclos de relacionamento, de insegurança, de medo, por falta de consciência desta lei. Nós criamos no nosso externo exatamente aquilo que nós estamos conscientes de ser. A nossa mente, ela precisa expressar no externo aquilo que está no nosso interior. Um exemplo muito simples da minha vida. Há alguns anos atrás, eu me considerava uma pessoa extremamente tímida e muito insegura. Além de me considerar uma mulher muito feia. Tão feia que passei anos sem ter um espelho em casa. Me sentia muito insegura, não conseguia me expressar, não conseguia colocar o meu ponto de vista sobre algum assunto. Tudo porque um dia eu ouvi relatos ao meu respeito, colocando rótulos em mim, que eu era muito desajeitada, que eu era feia. E eu ouvi aquilo, e por eu ser uma mulher, naquela época, muito insegura, eu aceitei aquilo para mim, como uma verdade. E eu passei ainda mais a me comportar daquela forma. Eu não conseguia aceitar o meu reflexo no espelho. Tanto que eu optei por não ter um em casa. Porque quando eu me olhava no espelho, eu não conseguia modificar aquela imagem de mulher feia, de mulher desajeitada. Apenas consegui modificar no dia que eu entendi que o nosso exterior
expressa exatamente a nossa consciência de ser. E ali eu entendi que esta era a minha consciência de ser uma pessoa muito insegura, de ser uma mulher feia, desajeitada. E então, tudo na minha realidade exterior acontecia para comprovar o que estava dentro de mim. Este é o princípio do espelho. Você enxerga exatamente no exterior aquilo que você tem dentro de você. Os seus medos, as suas inseguranças. A sua vida está sendo expressa a todo momento no seu exterior. Tudo que você enxerga é reflexo de algo no seu interior. Agora eu quero que você passe a usar uma técnica. Uma técnica para modificar os seus resultados. Uma técnica para parar de repetir esses ciclos que já viraram padrões na sua vida. Uma técnica para definitivamente modificar a sua vida e os seus resultados. Então, a partir de agora, você vai usar o mundo como um espelho de possibilidades. E você vai fazer isso em 3 passos. O primeiro, admire. O segundo, reconheça. E o terceiro, pratique. Aquilo que você enxerga fora, você pode fortalecer dentro de você. Porque, como eu disse, tudo que está dentro de você vai se expressar em algum momento fora de você. Não tem como você vivenciar algo na sua vida sem ter vivenciado isso antes dentro de você. Então você precisa trabalhar o seu interior. Por exemplo, se você vê uma pessoa, uma mulher extremamente segura, talvez automaticamente você pense: eu nunca vou ser assim. Mas dessa vez você vai enxergar esta situação como uma oportunidade, como uma possibilidade. Então, quando você enxerga uma mulher muito confiante, você vai admirar isso, você reconhece isso e você passa a praticar isso. Ou seja, você não vai repetir: eu nunca vou ser assim. Você vai praticar uma pequena ação. Você vai passar a olhar nos olhos da pessoa com quem você está conversando. Você vai passar a ter uma postura diferente. Você vai passar a falar com mais clareza e propriedade. Pequenas ações vão começar a transformar algo dentro de você. No momento que isso está fortalecido dentro de você, no momento que você passa a aceitar essa nova consciência de ser, de estar se tornando uma mulher segura como aquela que você viu, isso vai se expressar de forma natural na sua vida. No momento que você vê uma mulher muito bonita e elegante, você não vai se sentir inferior. Se você admira isso nela, é porque você tem isso dentro de você. Então você admira, você reconhece e você passa a praticar uma ação para começar a fortalecer isso dentro de você. Então você passa a se arrumar melhor. Você passa a ter um autocuidado melhor com você. Passa a se vestir de uma forma melhor. Tudo para que você adquira uma nova consciência de ser. Sempre prestando atenção, lembrando que a nossa realidade é um espelho, é o princípio do espelho.
Não tem como você mudar o reflexo no espelho se você não alterar algo em você primeiro. Não tem como o exterior mudar, os seus resultados mudarem, você sair deste ciclo, deste padrão que você se encontra de repetição, se você não modificar isso dentro de você primeiro. No momento que você trabalha isso diariamente, através da repetição, principalmente de pequenas ações, como falar de uma forma mais clara, se posicionar de forma diferente em relação às pessoas, em relação à vida, passar a se cuidar mais, a ter um autocuidado maior, passar a se valorizar, parar de se sentir inferior. Não tem como isso não expressar resultados diferentes na sua vida. Assim como eu disse do meu exemplo, que eu passei anos sem ter um espelho em casa, eu apenas consegui modificar quando eu entendi que essa era a minha consciência de ser, que eu havia criado todas aquelas situações que aconteceram comigo por eu ter a consciência de ser uma pessoa insegura e inferior a outras mulheres. No momento que eu compreendi isso, eu modifiquei a minha consciência de ser através da repetição. Quando você para e olha para o espelho, talvez o seu padrão seja olhar para aquilo que te incomoda, para aquilo que você não gosta, para aquilo que você deseja que fosse diferente. Mas enquanto você olhar para isso, você está colocando atenção, energia, força, potencial no ponto errado. Se você passa a observar aquilo, por exemplo, se você olha para você todos os dias e você enxerga e você acredita que você é uma mulher que está acima do peso, é essa sua consciência de ser, que você é uma mulher que está acima do peso. Enquanto você não modificar essa consciência de ser, enquanto você não modificar isso no seu interior, é impossível você criar algo diferente no exterior. É por isso que tantas mulheres fazem dieta, emagrecem, fazem tratamentos, emagrecem, mas em pouco tempo depois voltam exatamente como estavam antes de começar todo esse processo, todo o tratamento para emagrecer. Por quê? Porque não modificaram a sua consciência de ser. Para que algo aconteça na sua vida, para que algo reflita de forma diferente na sua vida, é necessário que você mude o seu interior. É necessário que você olhe para o espelho, se vendo, se imaginando como se você já fosse aquela mulher que você deseja ser. Pode ser difícil no início, mas você tem muitas qualidades. Foque nas qualidades que você tem. Valorize as suas qualidades. Foque a sua atenção nisso. Pare de observar aquilo que você não quer mais. E na sua imaginação, passe a criar, passe a vivenciar a vida que você deseja. É um processo diário, é uma repetição diária. Mas aqui, na sua mente, é que você encontra o efeito espelho. No momento que você se torna uma mulher segura, que você sente isso,
que você está cada dia mais confiante, cada vez mais segura, o resultado vai espelhar nas suas atitudes, nas suas decisões. Porque a partir do momento que você se torna uma mulher segura, uma mulher confiante, você não vai mais aceitar migalhas. Você não vai mais se sentir inferior. Você não vai se rebaixar mais para receber atenção, para se sentir valorizada. Então é dessa forma que as coisas mudam. Mas antes que seu externo mude, você precisa mudar dentro. Então pare de olhar para as mulheres se comparando, se considerando inferior, acreditando que você é uma pessoa insegura, que você é uma pessoa, uma mulher incapaz. Modifique. Você precisa admirar, porque quando você vê uma mulher bonita, uma mulher elegante, isso é um potencial, uma possibilidade que existe dentro de você também. Quando você admira isso em outra mulher, você sabe, você reconhece que você pode trabalhar isso dentro de você também. E como você trabalha isso? Praticando, através de pequenas ações, diariamente. Sempre lembrando que o mundo é como um espelho de possibilidades. Para que você olhe e reconheça que é uma possibilidade que você pode fortalecer dentro de você e passar a se tornar uma nova mulher. Então esse era o vídeo de hoje. Eu espero ter te ajudado de alguma maneira. Um abraço e até mais.